Primeiro eu queria dizer aqui que, além das pessoas que eu vou chamar, eu estou vendo aqui a professora Ivana Bentes, que é uma referência nesse debate também. Então, sinta-se à vontade, Ivana, para... A gente conversou bastante em San Diego sobre extrema-direita e mídia, então é um debate que a gente está começando a fazer, né, Ivana? Junto com a sua colega Ilana Strozenberg, também, departamento de comunicação. Está todo mundo de comunicação aqui, né? Então, eu acho que é importante. Bom, chamar para formar a mesa, primeira professora Cristina Vital, do Departamento de Sociologia do FRJ, e comigo, coordenadora do Extremos, núcleo de... Se tiver uma cadeira aí, núcleo de política, religião e violência. E água. E Davi Nemer, do professor, também é do Observatório da Extrema-Direita junto comigo, e professor do Departamento de Mídia, não é isso? Mídia? Estudos de Mídia, da Universidade de Virgínia. Gente, a gente pensou... A gente pensou numa coisa bem informal. Assim, o pessoal que participou do evento do UniERJ, a gente tem vários debates para fazer acumulados, né? Queria muito que as pessoas que também não estiveram conosco, falei de Ilana e de Ivana, Ilana e Ivana, né? Parece até luta sertaneja. Marrocos e leste europeu. Vamos pensar um pouco num debate mais livre e aberto. Eu vou deixar vocês falarem, Davi e Cris, e a gente depois responde perguntas e reage às pessoas. Quem começa? Cris? Pode ser. Tá bom. Então, boa noite para todo mundo. Prazer enorme, agradecer a Casa Dirce também por estar recebendo a gente, abrindo espaço para esse debate. Aí queria dar parabéns também pelo resultado final do documentário. Eu tinha assistido a um corte, achei que ficou muito dinâmico, muito bom, porque, não sei se vocês viram a Erika Hilton no Provoca, terça-feira, ela falando justamente dessa dimensão estética, na aproximação com um público muito diverso, e na pesquisa a qual a Bia se referiu na fala dela, aqui no documentário, a gente observou como é que as várias lideranças, né, que compõem um certo universo de extrema-direita, que é composto também por muitos religiosos, eles operam de tal modo a produzir uma ligação das pessoas com eles a partir da apresentação do dia a dia deles. No caso, os religiosos são muitas orações, né? Tem pessoas que fazem orações 3 vezes por dia nas mídias sociais e... Quando chega no período eleitoral, eles se aproximam dessas figuras de extrema-direita, né? Então, tem um tipo de aproximação que ela vai acontecendo assim quase que naturalmente, por elementos que têm a ver com uma aderência a um estilo de vida, a saúde, a estética. E a Erika Hilton dizendo que ela vem mobilizando de modo muito estratégico isso também, né? Então, ela vai falando da maquiagem, ela fala da roupa, do modo alegre de estar na política. Então, acho que essa é uma dimensão, quando você fala de uma certa linguagem, né, que está de um lado e que precisa ser operada por outro, é uma linguagem que considera muito essas dimensões também da estética aí, né? Mas para falar um pouquinho também como é que a gente se aproximou, né, Michel, porque eu venho do campo de estudos da religião. E eu e Michel nos aproximamos do ponto de vista do trabalho por 2 temáticas, digamos assim, e por um modo de abordagem teórico-metodológico que eu acho que vai fazendo cada vez mais sentido no teu trabalho também, que vem da história, que eu acho que não é um lugar muito comum dessa referência estar. Então, em primeiro lugar, no que diz respeito ao trabalho com a extrema-direita, tem a ver com uma separação que eu vinha fazendo desde os trabalhos acompanhando a Frente Parlamentar Evangélica, em 2010, né, que a gente entrevistou para esse livro o Bolsonaro, a época que ele estava liderando esse processo, né, junto com o garotinho de suspensão do material didático do MEC nas escolas, né, que ficou chamado Kit Gay. Então, a gente entrevistou ele, entrevistamos a Damares Alves, várias lideranças daquele processo, né? Posteriormente, o pastor Everaldo, que foi o candidato à presidência da República, digamos, uma candidatura confessional evangélica, a primeira que a gente teve em 2014.
E em todos esses processos, eu vim trabalhando muito a ideia de separar do ponto de vista analítico o que se vinha chamando do fundamentalismo, os fundamentalistas, e pensar os extremistas. E isso que parecia uma diferença assim, de conceituação, isso era bem importante do ponto de vista político, eu continuo acentuando essa importância, né? E isso nos aproximou, porque, ao falar no extremismo religioso, acho que a gente foge, primeiro, de uma categoria acusatória que estava no campo, por um lado, né, de atores da esquerda e que vinham acusando essas lideranças de serem fundamentalistas, mas com isso estavam produzindo, por outro lado, um certo tiro no pé, que era o fortalecimento da ideia que eles próprios defendiam de que eles eram os verdadeiros evangélicos, ou seja, eles eram aqueles que estavam defendendo os fundamentos da fé. Então, a produzir a fala de que eles são realmente fundamentalistas é como se a gente tivesse colocando, digamos assim, uma força narrativa e um capital na mão dessas lideranças, né? Por um lado, tinha a ver com isso. Por outro lado, tinha a ver com acentuar uma dimensão muito importante da atuação dessas lideranças, que é a dimensão da violência. Porque toda a bibliografia que vai tratar dos extremismos vão falar sobre a dimensão da violência, sendo operada de modo direto ou indireto, né, com as falas que vão insuflando isso. Então, eu trazia uma série de apresentações de lideranças, né, com fachadas nas igrejas, com chamadas no Facebook para acabar com travestis em Goiás, por exemplo, né, com foto de travesti morto na rua, dava o telefone do pastor, não era qualquer coisa. Tá? Então, era a transformação do ódio em capital. Essa é uma dimensão muito importante de diferenciar ali, né? Porque o meu debate, teu também, não é um debate teológico propriamente. A gente está no campo da política tentando separar um joio do trigo para tentar entender também como é que a gente age em relação, né? Do ponto de vista analítico e do ponto de vista político também, porque é disso que se trata também. Então, por aí... E aí um elemento muito interessante, que tem a ver com o trabalho que a Bia está fazendo muito recentemente, que é o seguinte: na América Latina, a gente saiu até uma matéria no anexo sobre as diferentes categorias sobre a extrema-direita, ultradireita, o que isso significa para os diferentes autores. Aí saiu no Café da Manhã, também no podcast, um programa específico sobre esse debate dos conceitos, né, que aí vira uma coisa importante. Mas aí acho que o referencial da gente, muito, muito europeu, por um lado, né, que é importante, indubitavelmente, mas a gente pensar... Aí, pensando os atores extremistas religiosos, porque isso que existe nesse extremismo religioso na América Latina e Brasil é sem igual em outros continentes. Tá? Então, a gente pensar uma correlação entre a gente pensando o Brasil, ter saído do transe, para usar uma terminologia da psicologia social norte-americana, né? Aquela Tara, acho que é Beck, que fala sobre essa dimensão do transe, então do transe cordial, que a gente sai, né, para o ódio virar um capital político, um capital no âmbito da disputa religiosa, da disputa das mentes e dos corações, né? E no continente, que se a gente pensar os atravessamentos, e aí chamar atenção para como a gente precisa cada vez mais falar sobre as dimensões que importam a questão da colonialidade, né, que nos forma não só no Brasil, mas em termos do continente. Porque a América Latina, das 50 cidades mais violentas do mundo, 40 estão na América Latina. De todos os continentes, a América Latina é onde as pessoas experimentam menos confiança institucional e interpessoal. Isso é uma bomba para a vida pública. E isso é um terreno muito fértil para a emergência dos ódios e da transformação assim muito fácil, digamos, né, do ódio, né, em capital. No contexto que a gente sai do transe cordial, que um pouco perfazia uma certa perspectiva cultural nossa a respeito de nós mesmos, né? Então, isso é muito importante. O movimento que aconteceu e que foi muito importante, porque tem a ver com o movimento negro, tem a ver com o movimento de mulheres, tem a ver com o movimento indígena,
né? A gente sair do trânsito da cordialidade. Mas o que acontece, como nada na vida social é simples e vai ter uma seta necessariamente para algum lugar, esse desencapsular do transe da cordialidade, ela produziu também uma condição de possibilidade do ódio, né? E do ressentimento, de algum modo, ter virado esse capital que está aí na política. Então, uma coisa que traz uma tensão e que forma parte da nossa aliança. A outra parte da nossa aliança tem a ver com o imaginário. Uma dimensão bem sociológica, né, que o Michel trabalha, né, ao formar a noção do judeu imaginário, do Israel imaginário, e eu olhando isso a partir de grupos sociais específicos e muito significativos no Brasil. Se a gente pensar que 70% da população nem declara imposto de renda, a gente está falando de um país, né, de uma profunda desigualdade, que é pensar isso nas favelas e periferias. Né? Então, isso também nos une em termos de entender. Poxa, a gente está falando da extrema-direita e a mobilização desse imaginário, e falando sempre a classe média, as pessoas brancas, os homens na Paulista e tal, mas nada disso eu acho que funcionaria tão bem se não tem uma camada popular que é majoritária, que tem uma aderência a isso. Né? Então, fui também contribuindo, digamos assim, a gente se aproxima e a produção da gente tem a ver com pensar também como nas periferias as pessoas estão enriquecendo e fazendo operar esse imaginário. Né? Pensar até que o Complexo de Israel, coincidentemente ou não, mas as imagens que foram produzidas lá por um grafiteiro específico, que a gente está aí numa situação de entrevista com ele, né? 2017, quando tudo começa também a acontecer nesse plano. Tem a Hebraica, tem tudo acontecendo ali, Ana Júri, né? Naquele apoio muito importante a Bolsonaro, tudo acontecendo ali. E é na periferia que também as imagens começam a aparecer de modo mais consistente. Então, a paixão por Israel, que é o André Henke, né, que ganhou, foi a tese premiada em teologia, elabora essa noção para falar dos evangélicos, como eles se sentem numa certa contiguidade com os judeus. Por isso, na Paulista, a gente olhar e a pessoa falar assim, não, que eles me representam porque são como nós, né? Então, a gente olha para aquilo, é um absurdo. Não, mas aquilo tem uma concepção que vai sendo trabalhada desde as bases, né, em relação a isso. Então, nossa proximidade, por um lado, tem a ver com os temas e o referencial teórico-metodológico, que eu acho que vai animando cada vez mais o trabalho também seu, do grupo todo, que tem a ver com pensar os sentimentos públicos, né? Essa dimensão aí dos ódios. E também a gente pensar os vários planos, porque nada é tão simples. Então, quando a gente fala a extrema-direita tem um projeto de destruição, sim, por um lado, tem um plano. A gente, quando fez a análise do material que saiu no relatório com a Fundação Heinrich Böll, caraca, pauta nenhuma, a gente estava falando de uma construção de um plano na área de educação, por exemplo, de meio ambiente, nenhum plano que a gente olhava de fato, né? Mas isso é um plano da narrativa. Por outro lado, tem uma construção importante ali que se dá em termos da produção da utopia, que tem a ver com essa ideologia do mérito. É muito significativo, e todos os estudos, a gente estava conversando antes aqui, que seja na sociologia do trabalho, que vai encontrando a religião, que vai encontrando o empreendedorismo nas redes sociais, tá? Vão informar da importância dessa ideologia do mérito, onde conecta com a questão da teologia da prosperidade, indubitavelmente, e onde nos desafia. Porque, se por um lado tem a ideologia do mérito, que ela faz perder de vista qualquer noção contextual, é muito importante que as esquerdas, os professores e professoras, que a gente possa trabalhar uma dimensão do mérito que envolve desejo e que envolve confiança. Confiança é um dos sentimentos públicos mais importantes para a vida social, para a vida de qualquer um. Isso que fala do direito de ir e vir, das crises que tem com a violência, né, que impactam diretamente a confiança. O mérito, ele produz uma sensação de confiança. A gente precisa separar também a dimensão da ideologia do mérito
e a gente conseguir pensar o mérito e o esforço pessoal como alguma coisa importante que está na mão das pessoas em direção a um futuro melhor, né? Eu acho que tem alguns esforços também sendo feitos nessa área, quando a gente começa a mudar a gramática, de usar estrutura, problemas estruturais, para falar da dimensão histórica dos problemas. Para falar do quê? Do movimento e da possibilidade de mudança. Porque quando você também acentua a dimensão da estrutura, é quase como se aquilo ali vai ficar. Você fica rodando, mas a estrutura está ali. Então, acho que tem algumas iniciativas nessa linha que são muito importantes, né? Agora, para... Não sei se ele fala, depois eu queria falar um pouquinho da polarização afetiva. Talvez você fale, eu depois queria trazer uns dados para a gente também ir pensando sobre isso melhor, tá? Que é bacana a gente pensar junto. Você quer falar, pode falar, não tem problema não. Claro, então rápido, só para fechar. Do marketing, né? Do marketing, do negócio. Não, eu usava muito uma categoria que 3 cientistas políticos lançaram um livro em 2022 chamado The Bitter End, para falar da situação da calcificação nos Estados Unidos a partir do Trump. Aí essa noção de calcificação ficou bem conhecida aqui com o livro do Trauma e do Nunes, Felipe Nunes, a biografia do Abismo, e 1000 críticas que tem. Eu vim do Congresso, né, da Ciência Política, semana retrasada, e muitas críticas a isso, a questão mais impressionista do uso do termo, porque no original tem uma dimensão interessante. Mas aí eu estava vendo um trabalho, Michel, que agora eu estou usando mais esse, para dizer um pouco disso dos nossos trabalhos aí para frente também, de um autor que em 2018 produziu uma noção também norte-americano sobre a polarização afetiva, que é bem interessante, porque a calcificação ela dá essa ideia, como a gente estava falando, da estrutura do negócio que enraizou, e é isso. E a gente vai vendo os movimentos, inclusive, sei lá, entre evangélicos. Teve uma redução importante em termos de intenção de voto de Bolsonaro de 2018 para 2022, por exemplo. Sabe-se lá o que vem aí para frente? Então, movimentos acontecem. O grupo de esquerda evangélica, seja no movimento social, seja na política, com a apresentação de candidaturas e vitória das candidaturas, também vem crescendo, né? Então, há movimentos, assim como a esquerda católica está se reorganizando, tá? São as forças sociais dinâmicas, tá? Então, a noção da polarização afetiva, que aí um autor, que é o Pedro Marques, vem trazer bem para pensar isso aqui no caso brasileiro, né? Que aí eu acho interessante porque está falando da mobilização dos afetos. Aí, por um lado, isso é bacana para a gente pensar a nossa situação, tá? Corrobora a ideia dos extremos e tal. Mas, por outro lado, aí isso é um plano, e as redes sociais estão muito operando aí. Mas, quando a gente vai nas pesquisas de opinião que vão investigar a sociedade como um todo, aí estou falando de um trabalho bem específico que o Feres, né, do IESP, fez logo depois das eleições. Depois das eleições é quando, geralmente, qualquer país está mais polarizado, né, porque acabou de sair da campanha. E mesmo naquele período, que já teria esse viés, o que ele observa? Não tem cluster. Tem direita, tem esquerda, mas o Brasil é como se ele estivesse mais ou menos numa meiuca. As pessoas estão muito próximas em termos de opinião com várias das temáticas, né? E muito menos extremistas, porque o conservadorismo moderado continua perfazendo o perfil do brasileiro. Historicamente, essas pesquisas de opinião vão apresentando. Então, isso é muito interessante para a gente pensar que, embora num certo plano, é isso, é o ódio, né? São os extremos. Na vida social e no cotidiano, tem uma operação de proximidade muito maior entre valores, desejos, né? Então, acho que tem uma operação daqueles, todos nós, né, da defesa da democracia, que é também incentivar cada vez mais o entendimento de que estamos mais próximos do que distantes. Quem são esses atores que estão promovendo isso? Acho que tem um trabalho nosso nessa linha, né? De ver quem está na mídia
operacionalizando e fortalecendo a ideia de um Brasil dividido. A quem interessa também falar desse Brasil tão dividido, né? Então, era um pouquinho nessa linha. Depois a gente conversa mais. Obrigada. Gente, se estava difícil comentar depois do documentário, ainda mais agora, depois da fala da Cris. Não sei nem o que eu vou comentar. O comentário está muito bom, está ótimo. Não, obrigado, Michel, pelo convite. É um prazer imenso estar falando aqui com vocês, Cris. Obrigado pela posição muito interessante. Acho que o que eu vou falar pode dialogar um pouquinho com esse final que você falou, por isso eu queria te ouvir, porque realmente é essa linha. Bom, ouvindo aqui o documentário, parabéns a todos. Eu estava querendo tomar nota aqui, pensando o que eu ia falar, porque está muito completo, está muito interessante. E realmente essa coisa de pegar recortes para jogar na rede social faz todo sentido, principalmente se vocês falam em diversos termos bem detalhados e bem falados. Mas ainda bem que a parte mais curta do documentário é a minha especialização, minha especialidade, então eu consigo falar com mais propriedade aqui, sem pisar no dedo de ninguém. Bom, eu sou Davi Nemer, a minha trajetória acadêmica ela vem com uma mistura de antropologia e ciência da computação, e eu acabo terminando nos estudos sociais da tecnologia e da sociologia, que também, às vezes, é traduzido como antropologia da tecnologia. Então, para a galera aí que estuda Latour, Donna Haraway, é essa galera que eu converso no meu trabalho. E eu venho para esses estudos da extrema-direita através do uso da tecnologia, da instrumentalização da extrema-direita através da tecnologia, né? É impossível se falar de Hitler sem falar de Goebbels. É impossível falar de Mussolini sem falar da forma como ele se apropriou dos meios de comunicação em massa para o convencimento. É impossível falar de Bolsonaro sem falar nas atuais redes sociais, principalmente WhatsApp e Facebook. Tá? É importante lembrar que o Facebook ainda é a rede mais utilizada do Brasil e onde, não gosto de falar do Brasil profundo, porque o Brasil profundo é tudo aqui, onde se mais se usa e onde se mais compartilha essa desinformação que promove a extrema-direita. Teve diversos comentários ali que eu vou tentar trazer aqui dentro desse entendimento, né, do uso do tecnofascismo, do tecnonazismo, para entender como que hoje se entende essa nova extrema-direita, né? Se é que a gente pode falar de nova, mas no olhar das mídias e da tecnologia usada, a gente pode falar que é nova sim, porque a gente vem com um novo player que não é estatizado, mas ao mesmo tempo joga com o Estado para promover o que o Michel chama ali da desregulação do mundo. Para eles tudo tem que ser desregulado, sem regulamentação, sem leis, e é justamente isso que a gente vê hoje no atual cenário do Brasil, quando o Arthur Lira enterra o PL 2630, que erroneamente ficou chamado de PL das fake news, mas na verdade é um projeto de lei que responsabiliza as big techs, né, as donas das plataformas, das redes sociais, pelo conteúdo e por tudo que vem acontecendo nesse mundo online, né? Não vale mais falar em vida virtual e vida real. É tudo uma experiência só. O que a gente tem são capacidades online e offline, mas que afetam a nossa vida como um todo, né? Não teria os ataques terroristas em 8 de janeiro sem toda a articulação que aconteceu abertamente no Telegram, onde as pessoas pediam Pix compartilhando o CPF deles. Então, no endereço onde os ônibus iriam sair. Bom, hoje a gente vive uma lógica dessas redes sociais que toca muito no afeto, e é importante falar que o afeto, ele não é... A gente tende a entender afeto como afeto positivo, né, amor, carinho, mas tem a conexão do afeto negativo, e é o que mais promove essa desinformação que sustenta esse ódio da extrema-direita. As redes sociais, elas rodam através de um algoritmo. Esse algoritmo ele é desenvolvido por engenheiros que conhecem muito bem a psicologia cognitiva e que entende que o ser humano vai engajar com conteúdos onde esse afeto negativo ele é priorizado. Ou seja, tudo que tem muita raiva, muita ansiedade, muito medo, o algoritmo vai priorizar isso, porque isso é da natureza humana da gente engajar, ou seja, é tipo uma proteção cognitiva nossa.
E sabendo disso, as plataformas vão priorizar esse tipo de conteúdo para que a gente engaje com esse conteúdo, ou seja, curta, comente, dê o like, dê o compartilhamento, seja concordando ou criticando. E essas plataformas utilizam eles priorizam para justamente falar para os anunciantes que o usuário dessa plataforma passa X horas olhando o conteúdo lá, porque está preso. Então, a negociação é a seguinte: olha, é melhor você patrocinar na minha plataforma, porque o meu usuário está passando 5 horas por dia na minha plataforma e tem mais chance de ver o seu anúncio. É a chamada economia da atenção. Então, se você é lógico, como anunciante, você quer um máximo de olhos na sua marca. Só que a forma como essa atenção ela é prendida na frente das telas é através do ódio, da raiva e ansiedade. Não é de surpreender que as desinformações que mais viralizam nas redes sociais, elas vêm com esse teor forte de muita raiva, que é muitas vezes trazido através do pânico moral, né? A mamadeira de piroca vai criar esse medo. Hoje, falando de 2024, parece que a gramática também muda um pouco lá de 2018 e 2020, porque hoje se reformula alguns termos que não se fala mais muito num comunismo, não se fala mais num marxismo cultural, mas se fala no wokenismo. O wokenismo é o novo termo do momento, que é um termo importado, novamente, dos Estados Unidos. E é importante lembrar isso, porque há um diálogo intenso entre esses grupos de extrema-direita do Brasil com os grupos de extrema-direita americana, e há um intercâmbio em 2020, quando o Trump desafia o resultado das eleições e começa a trazer que as urnas lá foram fabricadas na Venezuela e que traz toda aquela coisa do comunismo. Quem traz essa questão foi o Alan dos Santos, quando ele é convidado pela Fox News para fazer um comentário que a Old Dominion, que era a provedora das máquinas, na verdade tinha um grande acordo com o Maduro, logo as máquinas estariam programadas para fazer Trump perder. Ou seja, é uma desinformação que vem do Brasil lá para os Estados Unidos, já que a gente tem essa tradição das urnas eletrônicas. Então, a gente tem esses algoritmos priorizando o ódio, a ansiedade, e é preciso lembrar que o ódio ele não para na narrativa, ela não para no discurso. Ela precisa ter uma realidade material para se exercitar. Ou seja, quando você promove o ódio, você desumaniza o seu inimigo não é mais um humano. Então, a morte, a eliminação dele é permitida, porque ele não é um ser humano como você. O ser humano é você, que é cristão, é evangélico, você frequenta a igreja, você vem de uma família tradicional. O outro, ele não é digno dessa subjetividade de ser humano. Não é. Então, por isso que esse ódio é promovido o tempo todo para justificar ações extremas, né? Como no final do documentário mostra, né? O cara matando o outro porque ele era petista, literalmente porque ele era petista. E aí, as plataformas não querem essa regulamentação, porque esse tem sido, o que a gente fala em inglês, o termo é o pão e a manteiga deles, ou seja, de onde que eles vão tirar o máximo, eles vão maximizar esse lucro deles, através do ódio. E a única forma de se manter essas plataformas desreguladas é promovendo justamente políticos que entram nessa linha ideológica da extrema-direita, que também não querem a regulação das redes sociais, porque precisam delas para justamente ganhar sua audiência e também promover sua desinformação e seu ódio. Então, você tem aqui uma simbiose muito grande. Hoje, está muito materializado nas ações do Elon Musk, que perdeu toda, se é que tinha qualquer tipo de vergonha, de estar na frente do combate do wokenismo, de combate à esquerda, ao comunismo, porque ele realmente acredita que as redes sociais estavam sendo contaminadas por isso. Eu não sei se vocês sabem, ele conta na biografia dele que um dos motivos de ele ter comprado o Twitter foi porque sua filha é transgênera, né? Na transição
né, para uma mulher, ele acredita que ela foi contaminada pelo vírus woke, que veio do Twitter, e por isso forçou essa transição para virar mulher na concepção dele. Ele realmente acredita nisso. Foi um dos motivos de ter comprado. Então, essa ideia de que as redes sociais viraram um campo de batalha, ela é real. E hoje a gente vê que, com essa promoção da desregulação, a gente vai ter cada vez menos chance de vencer essa batalha, já que a gente tem uma cooperação entre, né, o setor privado, o Estado, que nada faz para combater para fazer a regulação das Big Techs, e aí a gente tem a promoção desses atores da extrema-direita, né? Hoje a gente vê muita cooperação entre o Musk e o Nicolas Ferreira. Ele tem retuitado muito o Nicolas Ferreira, ele tem retuitado muito o Eduardo Bolsonaro. Eu tive o desprazer de ir lá naquela audiência no Congresso americano, onde que o Paulo Figueiredo foi o Schallenberg, para falar do Twitter Files. E aquilo foi um grande circo, uma grande perda de tempo para todo mundo. Mas era impressionante como que eles tentavam ligar que no Brasil havia essa ditadura da esquerda no Brasil e que era uma cooperação entre o governo do Lula e o Alexandre de Moraes. Até que o Smith, que é o deputado republicano que os convidou, perguntou como que esse histórico de relação entre o Alexandre de Moraes e o Lula. Eles gaguejavam, não conseguiam explicar porque não tem relação. O Alexandre de Moraes é um indicado do Temer. A gente sabe esse histórico do Temer. A gente sabe que o Alexandre de Moraes ele tem um viés de direita total, não é uma pessoa de esquerda e nunca teve essa relação com o Lula. Eles nunca foram amigos, nunca tiveram uma relação até mesmo institucional. Você não vê muito Lula conversando com o Alexandre de Moraes. Vê muito com o Toffoli, por motivos óbvios, com Barroso também. Mas, enfim. Então, isso aqui é só para fazer uma exposição de como que a extrema-direita ela vem trabalhando junto com esse pensar das Big Techs. Aí eu gosto muito quando você fala, Cris, da colonialidade. As Big Techs ela é uma nova forma de colonialidade. O que isso significa? Ela está trazendo uma forma de pensar que é da liberdade de expressão americana no Brasil e também quer levar para a Europa, sendo que lá, aqui, né, nós temos a nossa própria forma de pensar de liberdade de expressão. O ódio que eles tanto tentam não regular, no Brasil é regulado e é crime. Não pode. Mas aí... É por isso que nos últimos 5 anos, onde a gente tem uma plataformização das nossas vidas, onde a gente está o tempo todo usando as redes, a gente começa a ver um alto desafio dessa noção de liberdade de expressão que, para nós, sempre esteve em paz. A gente sempre estava de acordo com essa ideia de que o racismo realmente é crime, o ato, né, de ser racista é crime, homofobia foi equiparado ao racismo. Tem muitas pessoas que questionam essa equiparação pela forma jurídica, mas não discordam que LGBTfobia deve ser crime. Nunca houve esse questionamento até a gente ver essa penetração cada vez mais maciça nas populações, principalmente das classes baixas, que não tinha tanto acesso às plataformas, e hoje tem esse desafio justamente porque eles trazem essa colonialidade de pensar a liberdade de expressão que não nos pertence a eles. E é claro que para eles vale muito a pena, porque é um modelo muito lucrativo. E não é de se enganar que o motivo dos Estados Unidos gostar muito desse modelo da primeira emenda. Eu sou professor lá, eu sempre entro em conflito com meus colegas, porque é parte desse excepcionalismo americano de entender que a primeira emenda é intocável. Eu sou completamente contra essa ideia dessa primeira emenda. Conversa muito com o livro do James Whitman, que é o modelo americano de Hitler, que conversa como que as políticas de Jim Crow viajaram para a Alemanha para sustentar várias políticas nazistas por lá. E olhando como a Constituição ela é feita, realmente faz muito sentido por que nos Estados Unidos
o ódio é permitido, por que é tão lucrativo, por que ninguém nunca faz nada, né? Eu moro em Charlottesville, na Virgínia. Né? Eu vi os neonazistas passando ali no meu quintal e nada sendo feito por causa de liberdade de expressão. E, para terminar, é claro que eu falei de plataformas e de algoritmo, mas não para por aí. Um dos grandes achados da minha pesquisa é justamente que, ok, a gente vê o papel dos algoritmos priorizando e fomentando esse ódio, plataformizando a extrema-direita, mas o que acontece no Brasil, onde que a nossa plataforma principal é o WhatsApp, onde não se tem um algoritmo que vai fazer a curadoria ou até mesmo a distribuição, ou seja, a distribuição e a curadoria tem que vir de ação deliberada humana, não tem robô, não tem algoritmo. Foi aí que eu consigo, lá em 2018, já pesquisando grupos de WhatsApp, que eu chego numa abordagem teórica que eu chamo que é a infraestrutura humana da desinformação, que a gente começa a ver organizações de pessoas se organizando em uma infraestrutura e que se comporta exatamente como um algoritmo para promover o ódio. Ou seja, está infiltrado em grupos da igreja, do futebol, de família extensiva, onde é difícil o controle de membros lá, e ali começam a distribuir e fazer a curadoria exatamente do tipo de conteúdo que aquele grupo vai querer. Então, no grupo da igreja evangélica neopentecostal, por exemplo, eles vão compartilhar muita coisa sobre o aborto. Né? No da família, vai esse desafio do entendimento da família tradicional. E essa infraestrutura humana da desinformação funciona como se fosse uma pirâmide, onde você tem no topo quem produz, no meio você tem quem distribui, tanto em grupos de WhatsApp, quanto até mesmo em outras plataformas, como o Twitter e o Facebook. Por isso que em 2018 e em 2022, eu já conseguia falar de qual era a desinformação que ia viralizar, não porque eu estava adivinhando, porque essa desinformação ela era primeiro, passava por esse crivo do WhatsApp, ou seja, se pegasse no WhatsApp, ia subir para as outras plataformas, onde o acesso é menos irrestrito, né? Ele é mais público. E na base é o que eu chamo do brasileiro comum, que é aquele brasileiro que vai consumir a desinformação e vai ajudar a espalhar mais ainda essa desinformação. Ou seja, você tem um sistema piramidal que é perfeito no sentido de você tem quem produz, quem distribui e quem consome. E aí a gente vê essa ascensão da extrema-direita ali em 2018, todo mundo leva um certo susto dessa weaponize, né, dessa armamentação da tecnologia, mas que hoje já é normalizada, a gente entende que é uma tecnologia que vai promover a extrema-direita, vem promovendo a extrema-direita, mas que a gente não faz nada, a gente que eu digo em termos de regulação, porque é muito benéfico a certos grupos que hoje ocupam o nosso Congresso, que é uma vergonha em nos proteger como consumidores de rede social. Enfim, essa era a exposição que eu queria fazer, trazendo essa questão, já que no documentário fala sobre as redes sociais e complementando a fala da Cris. Então, espero que tenha casado bem. Obrigado. Coquetelzinho, mas assim, só para bater uma bola para as pessoas que quiserem trazer algum ponto, discutir alguma questão, como se fala em inglês, the floor is open. Pessoal, só peço para quem for falar, se identificar e falar no microfone. Eu também. Meu nome é Armando Schrozenberg. Tenho o privilégio aqui de ser o primeiro cônjuge da Ilana aqui, né? Mas era uma coisa que está me intrigando muito e que me parece que não foi abordado hoje e que eu acho que é importante que a gente olhe essa história com mais atenção. São Paulo hoje revelou o resultado de uma pesquisa em que um candidato, né, à prefeitura, que há exatamente uns 45 dias atrás não existia, né, literalmente para efeitos políticos. E hoje, né, saiu uma pesquisa da Datafolha o indicando já em segundo lugar para a prefeitura, ou seja, já passou inclusive o atual prefeito,
que disputava com Boulos exatamente o primeiro lugar. Então eu tenho acompanhado muito de perto a história desse personagem, né? E era sobre isso que eu queria perguntar a vocês, se eventualmente vocês já têm algum insight que explique esse fenômeno que não tem nada a ver com Bolsonaro. Realmente eu acompanhei muito de perto o documentário, me lembro bem de 2018, né? A gente falava muito dessa história, não, é um outsider para cá, não era, mas ele não era um outsider no sentido, né, do que a gente está vendo exatamente nesse caso de hoje. Então eu gostaria muito de ouvir vocês um pouquinho sobre esse assunto. Obrigado. Vamos fazer uma rodada de 3 perguntas? Você quer fazer também, né? Oi, Michel, eu queria fazer assim, só uma coisa rapidinho. Mais de 3, tá, gente? Vamos... Que tem me assustado muito, ainda mais vendo o filme hoje de novo, né, e ouvindo vocês, o pânico que dá a inteligência artificial nas mãos da extrema-direita. Né? Queria que vocês comentassem isso. Já que eu fui citada, né? Não, na verdade, enfim, é um tema absolutamente fascinante. Também estou pesquisando isso, né, desse campo da comunicação. Eu digo que eu quero fazer o curso da pós-graduação, os memes levado a sério, a memética, né, e parodiando Marx. Nós temos que tomar os memes de produção, né? Porque eu acho que há uma discussão muito importante nessa questão da linguagem, é que a gente caracteriza, né, a questão afetiva, a questão sentimental, dos sentimentos, né, a questão da linguagem, a questão da estética, que ela está presente em todas as grandes reviravoltas políticas na história da humanidade. Pode ser na estética, no nazismo, na Revolução Russa, com design, com cinema, maio de 68. Então, eu digo assim, a extrema-direita hackeou o que as esquerdas produziram de mais interessante no próprio campo estético, né? Desse impacto, as roupas, né? O movimento hippie, né? Que vinha com o quê? Vinha com o cabelo, vinha com a roupa, vinha com a moda. Quando eu olho para a Erika Hilton, realmente ela está fazendo um trabalho extraordinário. Porque ela entendeu tudo, né? Mulher trans chega no Congresso, ela é linda, ela é deslumbrante, ela é apaixonante. Então, ela conquista pela roupa, pelo cabelo, pela... Então, assim, o que ela faz em termos de política com essa abordagem é extraordinário. E aí eu me pergunto, justamente, nós estamos na universidade, trabalhando com nossos conceitos, óbvio que nós não vamos abrir mão, né, da nossa formação civilizacional, lenta, difícil, com as nossas noções, mas, de fato, né, assim, qual é essa abordagem? Eu tenho trabalhado muito com um conceito chamado de vida-linguagem, em que essa resistência ela vem da vida das pessoas. Né? É uma Erika Hilton que torna a vida dela política, nesse sentido dos signos que ela emite, a garotada, os influenciadores que vêm de favela, ou seja, eles conseguem um tipo de conversão e de empatia que a linguagem política contemporânea não consegue mais. Então, como é que a gente vai trabalhar isso também na universidade, também, por isso que eu digo, né, a questão da memética, eu quero fazer meme que impacte, né? Não só tese de doutorado, de mestrado, como vamos continuar fazendo como pesquisadores de CNPq, etc. e tal. Mas como é que a gente só não reduz o meme à questão do simplório, né? Porque, na verdade, a gente trabalha com a comunicação lá na Pró-Reitoria de Extensão, e aí na nossa equipe, eu digo, os meninos produzem uns memes para falar de várias coisas, e eu faço uns testes, né? Então, tem os memes que os professores não entendem. Eu falo, então, quando for falar para o estudante, vamos fazer com um tipo de linguagem que a garotada entende memética. Para os sêniors, né? A gente vai ter que escrever com sujeito, verbo, predicado, coisas muito estruturadas e mais complexas. Mas, assim, eu coloco isso porque eu acho que chega um momento em que a gente vai ter que entrar nesse campo de batalha, desse debate da linguagem na nossa próprio processo formativo. E você que está produzindo, né, documentário, né? Enfim, eu acho que essas formas são fundamentais, tem que chegar na professora da escola pública, né? E tem uma formação que é já dentro da própria cultura de massa, é através da cultura, é através da música, é através de uma outra sensibilidade que, a meu ver, está disputando melhor esses mundos, pela essa empatia, do que a nossa cultura letrada, formal, tal qual nós, enfim, entendemos e nos colocamos. Então, como é que a gente avança justamente na tomada dos meios, dos memes de produção, que eu acho que é decisivo, não só colocando como simplificação. Eu queria rapidinho, só uma complementação, porque tem um aspecto que você falou dos sentimentos, que eu acho que tem uma relação com isso, quer dizer, não são os sentimentos mais profundos e mais densos, mas são os sentimentos do cotidiano, que eu acho que também é uma questão que a Cris discute bastante quando ela vai falar
da maneira que o Benjamin, também fala da maneira como os sentimentos e coisas bem práticas, tipo, pare de sofrer, não é? Funcionam dentro de uma lógica que é a lógica da vida, não é? Também. Então, pois é, profundíssimo, mas é uma linguagem que todo mundo entende. Você não usa um conceito que você tem que ter muita escolaridade para isso. Isso fala, eu acho que essa questão do cotidiano é uma estética do cotidiano e uma linguagem do cotidiano, né? Alguém tinha reivindicado isso. Boa noite. Meu nome é Bruno, eu sou formado em História há pouco tempo, minha primeira formação em computação lá atrás. Eu queria saber o seguinte, hoje eu estou como historiador e pesquisador no Labor da PUC, no grupo de Teologia Cristã e Religião Contemporânea. Isso. Mas eu sou daqui do Rio, né? Enfim. E aí a minha pesquisa específica é sobre sionismo cristão e o que eu chamo de processo de israelização da Igreja Evangélica no Brasil. Essa israelização não seria no sentido dessa apropriação estética, simbólica, desse eto judaico dentro da religião evangélica, baseado no que você diz de judeu imaginário, essa ideia de Israel e tal, de um Israel mítico, do Velho Testamento e tudo mais. Nesse sentido, como que vocês veem a aproximação de grupos como o ISEG, do René Terra Nova aqui no Brasil, como... Eu falei com você. Como o Capital Ministries, lá dos Estados Unidos e tal, que são grupos que utilizam essa abordagem, que, na verdade, não é uma aproximação com Israel, é uma aproximação com o governo de extrema-direita de Israel. É uma aproximação com essa lógica jabotinskiana do Netanyahu. Então, como que vocês veem essa aproximação dessas organizações para-eclesiásticas evangélicas, transnacionais, dentro desse contexto do que eu chamo de israelização, que seria toda essa apropriação estética, simbólica e tudo mais? Podemos, né? Devemos. Só que eu tenho pouca coisa para falar, vou só tocar em 3 pontos rápidos, se vocês me permitem. Pegando a partir das perguntas, né, de israelização e a pergunta sobre o Marçal. E eu acho que tem um debate aqui, comunicação, sociologia, história, que é muito importante, uma conversa sobre essas 3 disciplinas, né? E aí eu venho do campo dos estudos judaicos, é o meu campo original. Sabe lá Deus o que isso significa, né? Talvez, não certeza, mas em algum sentido, um dos elementos fundamentais dos estudos judaicos, e a gente conversou muito isso essa semana, é o estudo do Holocausto, né? Tem 2 referências no estudo do Holocausto. Primeiro é o estudo do Holocausto como referência identitária, ontológica, tem uma relação entre vítima e vitimário, que produz uma ideia de uma dimensão tão específica, tão unitária, que o Holocausto sequer histórico é. O Holocausto é quase um fenômeno sacrificial, segundo o termo diz, na semântica, né? A extrema-direita funciona muito com isso, a extrema-direita tem feito cada vez menos uma prática de negação do Holocausto. Ela tem feito cada vez mais uma prática de afirmação do Holocausto. Ou seja, o Holocausto sim existiu. O que não existe é genocídio, né? Então, assim, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo para você entender o tamanho do buraco disso que você está chamando de sionismo cristão. Porque já não é mais um debate sobre sionismo cristão, de fato. É um debate sobre um letramento da extrema-direita que está utilizando referências dos estudos judaicos para fortalecer suas perspectivas. Ou seja, branquitude do judaísmo, a dimensão do judaísmo imaginário, a coisa do judeu armado, a coisa do judeu violento, a coisa ultracapitalista. Tudo bem ter havido holocausto. Historicamente, eles negaram o holocausto. Agora, eles afirmam o holocausto. O que eles negam é o genocídio. E aí, eu fico pensando, um dos elementos que mais me incomoda, Armando, no debate tradicional sobre extrema-direita, é o elemento daquilo que alguns dos nossos colegas chamam de apito de cachorro, Davi. Eu vou explicar por que me incomoda muito isso. O apito de cachorro é o contrário. O apito de cachorro, e aí a tradição dos estudos sobre nazismo e sobre o Holocausto, cuja referência fundamental, Rafael, né?
Bruno, desculpa. A referência fundamental é o Holocausto e não o nazismo. É como se o Holocausto pudesse nos ensinar alguma coisa, quando, na verdade, o Holocausto é o produto do nazismo. Se a gente quer entender o processo que levou ao Holocausto, tem que entender o nazismo e não o inverso, né? A ideia do Holocausto como fenômeno de... usando o termo do Debord, né, de sociedade do espetáculo, da morte e do ódio, não nos ensina. O que nos ensina, o que houve no Holocausto, é a ascensão do nazismo. E a ascensão do nazismo se produziu a partir de um letramento, e não de apito de cachorro. Ou seja, o apito de cachorro, as pessoas dizem que é aquilo que alguém fala para conectar com o outro, e esse outro entende e faz parte. Isso fazia sentido quando o nazismo estava relacionado a grupos específicos que se reproduziam entre si. Não é o que está acontecendo hoje. Quando o Felipe Martins faz um símbolo desse na frente de todo mundo, ele não está fazendo um símbolo desse para poder se comunicar com os seus. Ele está fazendo um símbolo desse, Armando, para se comunicar com outros. Ele está letrando. Ele não está fazendo apito de cachorro. Ele está produzindo a ideia de que as pessoas vão procurar em alguns lugares que estão à mão o que significa aquele símbolo. E esses lugares, Davi, são as redes sociais. Ele não precisa mais ir na biblioteca. Ele pega, né? E é por isso que eu gosto muito da expressão imaginário, Cris, porque me lembra um pouco a ideia da revolução da impresso, do material impresso, sobre o qual a gente discute em sociedade, em comunidade imaginada, quando a gente vê como é que o material impresso revolucionou. Hoje o que está revolucionando é esse aqui. E aí tem um letramento. E esse letramento acaba produzindo outras pessoas que não conheciam essa referência e que passam a fazer parte dessa comunidade política por causa de alguém que letrou. Isso não é novo, tá? E é por isso que eu estou brincando um pouco com história, porque a gente pode estudar a história do nazismo tradicional e clássico e perceber como é que essa história pode ser utilizada para a gente discutir isso hoje. Por exemplo, Kempler, quando ele discute linguagem do Terceiro Reich. O que o Kempler fala com a gente? Cara, eu estou escutando alemão, Ivana, que nem você falou, estou escutando alemão e não estou entendendo. A palavra eu entendo, o uso dela eu não entendo mais. É isso que Kempler está falando lá em 1941, lá em 1939. Cara, eu estou escutando o cara falar, eu conheço essa palavra, só que o uso dela é outro. Ou seja, ele está falando comigo uma coisa, só que está dizendo outra. Judeu era uma coisa, passou a ser outra. E outras palavras terríveis, né? Solução final era uma coisa, passou a ser outra. Lei era uma coisa, passou a ser outra. Então, o que ele diz é o seguinte, tem uma comunidade política que está se letrando a partir de uma perspectiva que não é a que eu conheço. Entretanto, as estruturas estruturantes dessa perspectiva eu conheço. Eu conheço a palavra, eu conheço os sinais, eu conheço os símbolos, eu conheço a lógica, eu não conheço o que eles querem dizer. Eu conheço a bandeira de Israel, eu conheço a estrela de Davi, eu conheço aquele pessoal cantando o hino, eu sei de tudo. Eu me lembro eu andando em 2003, as manifestações, o susto que eu tomei, gente. Eu vi a bandeira de Israel em manifestação a favor do impeachment da Dilma. 2013. As pessoas estavam letradas numa perspectiva que eu não conhecia. Eu conhecia o símbolo, mas não conhecia... É claro que hoje, e aí, Cris, a colonização é fundamental, Davi, também o Estado de Israel está colonizado pelo Israel imaginário. Ou seja, essa brincadeira de que a gente só está falando sobre porque não é o governo, o próprio Estado de Israel está colonizado pelo Israel imaginário também. Assim, o debate é esse. O que isso tem a ver com o Marçal? A gente fica tomando sustos, que é que nem criança de 3 anos, sabe? Quando, ela toma um susto de novo, toma um susto de novo. Ela vai tomar susto toda vez que a gente fizer isso, mas o que a gente está fazendo é a mesma coisa. A gente está tomando susto que nem criança de 3 anos. Porque as estruturas estruturantes são as mesmas. Esse cara está no subterrâneo, Davi. Está conversando a partir de uma lógica que a gente não está vendo na superfície, mas ela existe graçada no subterrâneo. E o que a gente está fazendo a partir dessa lógica é tomando susto quando ela vem para a superfície. Porque, de repente, e aí eu me lembro, tem um cara fantástico chamado Wolfgang Benz. E o Wolfgang concorda com você. Ele dizia o seguinte, no nazismo, né, na Europa, ao contrário das cidades da América do Sul, se bem que no Rio de Janeiro, na Zona Sul, isso é possível. Você pega trem e o ônibus é só para ir para lugares pequenos, não é? O trem é grande distância, né? Você pega... Ele fala assim, olha, você tem razão, Cris, o que ele falava é o seguinte... O trem compartilha das morais
né, da moral, compartilha dos valores. O trem é aquele centro conservador. O problema são as vias que levam ao voto final. Nessas vias, o medo, o pânico moral, o desejo, o tesão, a raiva, isso é que vai marcar o elemento fundamental. Ou seja, o problema não são as grandes distâncias. Ali está todo mundo igual. Todo mundo é a favor de coisas parecidas. O problema é o final, o ônibus final. Agora, o ônibus final é que vai marcar o voto. O ônibus final é que vai marcar o voto. Então, assim, não adianta o que a gente acredita. Adianta o que a gente vai produzir em termos de investimento no futuro a partir da forma como a Isabel Calil chama de pânico moral. É uma forma muito mais radical. E eu acho que é isso que a gente está vendo. A gente está vendo pessoas sendo letradas, e é por isso que Paulo Freire é importante para os dois lados. Para nós no resgate e para eles na destruição. Porque ele também está falando de letramento. Letramento rápido, letramento crítico. E eles estão fazendo exatamente isso, né? Quando Ivana fala sobre hackeamento da lógica, eles hackearam Paulo Freire. Não a partir da noção do Paulo Freire, que é feio. Espetacular, né? Além de tudo, ele é feio. Falou o Mr. Brasil que falou isso. Nessa perspectiva, o Paulo Freire passa a ser o inverso do Paulo Freire para poder ser... Então, assim, vamos letrar todo mundo. Esses caras estão fazendo o que Paulo Freire fez no Brasil a partir de uma perspectiva absolutamente interessante. Estão desletrando e letrando. E a gente vai tomar susto o tempo todo. Enquanto a gente não entender que a gente vai fazer um letramento antifascista, a gente vai tomar susto o tempo todo. Que nem criança de 3 anos. Ih, ai, susto. Ih, ai, susto. Ontem foi Bolsonaro, hoje foi Marçal, e amanhã eu já garanto que vai ter outro. E assim, só para terminar, você tem toda a razão. Marçal é diferente de Bolsonaro. Bolsonaro se fantasiou de outsider. Marçal, efetivamente, é um outsider. É isso. Maravilha. Eu, quando cheguei aqui, falei logo com o Michel sobre essa pesquisa, né? Porque ele está em segundo lugar, mas, assim, na verdade, considerando a margem de erro, ele está no empate em primeiro lugar. Ele pode aparecer, ele está em primeiro lugar também, né? Porque considerando essa margem de erro, porque eles estão próximos ali um ao outro. Eu acho que é pior até do que a gente estava olhando. Mas eu também já concordei muito com a análise que a gente foi fazendo, 2018, agora você falando também do Pablo Marçal e o Subterrâneo. Mas eu acho que é um modo da gente se proteger, da gente, professor universitário, classe média, de ver o que está acontecendo por aí, sabe? Eu nem estou gostando mais de usar agora a ideia de que eles estão no subterrâneo. O cara tem um patrimônio de 200 milhões de reais. Ele, assim como o Bolsonaro também, Bolsonaro, eleição a eleição, ele só ia crescendo em termos do eleitorado dele. Então, a gente falar de subterrâneo é para se desculpar do fato de não ter visto. Por que a gente não viu? Por que o Pablo Marçal, a gente achou que era tão difícil ele chegar onde ele está chegando, né? É uma questão de uma análise de conjuntura que tá limitada, né, para pensar essas coisas. E por que é mesmo? A gente é correndo atrás da situação que está na vida vivida. É difícil. Porque ele é uma pessoa que conjuga o elemento religioso, econômico e de rede. Ele fez isso perfeitamente na persona dele, não é um outro, é na persona dele. E ele fica numa zona intersticial ali, que é super interessante, que ao mesmo tempo que ele vai às igrejas, e essas igrejas chamadas de parede preta, né, que tem esses nomes assim, estrangeiros e tal, ao mesmo tempo que ele tem uma formação cristã. Ele era pastor, não, esconde aquilo, ele vai a alguns cultos, ele prega não, mas ele faz um tipo de abordagem que vários pastores aí fazem, que é essa coisa do coach mesmo, que a gente vai chamar assim, mas que vão fazer uma leitura da Bíblia que é essa, de autoajuda.
E está valendo para caramba. É um sentimento de desorientação, nesse sentido da gente precisar pensar e produzir utopia, muito grande. Desorientação muito grande, porque se tem uma coisa que une também direita e esquerda, é uma sensação de um futuro. A gente estava falando tanto, e todos esses movimentos aí fascistas e outros contextos que a gente viveu, mesmo de ditadura e tal, tinha uma sensação de que tinha mundo para vir. Tem uma sensação partilhada muito grande de desesperança, né? Então, ele, oferecendo esse produto, ele foi, de fato, se empoderando do ponto de vista de um capital político, social e também econômico. Então, é um projeto muito significativo. Você estava falando do Elon Musk e também a gente vê que as operações do X estavam para fechar no Brasil, né, há muito tempo, só que ele está usando politicamente como se o Alexandre Moraes estivesse inviabilizando o trabalho do X aqui, como se e está doido para que isso aconteça, para que, de fato, aí fortaleça uma certa narrativa. Então, não acho que é subterrâneo, é um projeto que eu acho que a gente só vai ver crescer essa combinação, que também não é nova, mas ela é cada vez mais poderosa, de religião, economia e redes sociais, tá? E numa inflexão que hoje é muito significativa aí, na direita, extrema-direita, porque ele também, eu acho que, pensando até nesse congresso que eu falei que estava, né, aí da ciência política, que o Milei, por exemplo, não é considerado por vários pesquisadores como de extrema-direita. Ele é um cara da defesa do capital. Eu esqueci até qual era o nome, qual a categoria dele, assim, agora até me fugiu. Mas não era extrema-direita, porque... exatamente, porque o ponto dele é a questão do capital neoliberal, né? Então, não tem a ver com essa questão democrática, com outro projeto, tá? E eu acho que o Pablo Marçal, ele é bem nessa linha aí, tá? Também acho que a gente tem que fazer cada vez mais pesquisa com os grupos para a gente ir diferenciando e observando esses mecanismos de atuação, porque eles vão também se diversificando. Senão a gente fica também antigo falando, né, as coisas de uma certa referência da extrema-direita que não vão caber nem mais nos casos também. A Ivana, essa questão da Érica é muito interessante, porque ela vai falar de como... E aí, lembrando, de novo, dos clássicos da gente, como é que a figura da rede social vai produzindo a ideia dessas celebridades, as pequenas celebridades, como parece uma incongruência de termos, mas tem uma difusão, né? Mas dá essa experiência do sagrado no contato com essas celebridades. E o que ela conta que ela vai fazendo a partir da estética e chegando para um público muito distinto, de modo que no PL, chamado PL do estuprador, ela teve uma capilaridade do alcance do discurso dela em relação àquilo, que foi muito poderosa, em razão das pessoas estarem acompanhando ela lá na maquiagem, aí ela falando que toma... né, que é protetor solar, de pílula, e não sei o que, aquela brincadeira toda, porque a dimensão da brincadeira é fundamental nas redes também, né? A gente sabe como é que a evangelização também acontece muito a partir dessa figura do humor. Quem não conhece o Jacinto Manto, tem que ver. É demais, porque ele brinca, o nome dele é Jacinto, mas ele usa uma expressão pentecostal que é Jacinto Manto, de Deus, a proteção. Então, é super engraçado. Jacinto Manto Uber, o pentecostal Uber. É demais, entendeu? E ela brinca com isso tudo. Então, é muito importante. Agora, como é que a gente, em termos acadêmicos, consegue... E lidando com isso é realmente um desafio, porque também é a questão que a gente sempre se coloca, que é entre a linguagem simples e a complexidade. Não acho que meme é nem simples, ele comunica fácil, mas é complexo. Tem um conjunto de imagens, de narrativa ali, eu acho que é complexo, mas ele tem uma comunicação rápida, né? Nesse sentido, parece simples, a comunicação é fácil, mas ele é complexo. Isso eu acho que é a jogada mais legal, porque a gente está sempre nessa cilada, porque já na escola de Frankfurt falava isso. A linguagem da direita, da extrema-direita, do fascismo e tal, é de um afeto que é simples, porque ele comunica rápido, porque ele instrui rápido, é o pare de sofrer. Então, é uma questão que
eu acho que a gente vai se debatendo e talvez o meme, você falou maravilhosamente, seja realmente o mecanismo da gente poder apresentar a complexidade das coisas sociais que a gente observa de um modo de comunicação simples. Achei sensacional, né? O Paulo Freire também, por que o Paulo Freire... Bom, claro, tem esse lugar por uma série de questões, mas uma coisa que ele revolucionou, que aí a pauta da extrema-direita, as categorias que vão criar para a extrema-direita, sempre tem esse ataque ao popular e alguma dimensão que seja étnico-racial, né, que seja antissemita. Cara, ele revolucionou a percepção, por um lado, do popular. Ele muda a noção do popular, né? Se tinha, então, na análise, na sociologia da religião, a religião popular era sempre essa religião assim do atraso, né? Que no Brasil se queria superar o atraso e superar o catolicismo. Superar o catolicismo popular era superar o atraso do Brasil, aquela perspectiva toda desenvolvimentista do início do século passado ali, os 50 primeiros anos. Paulo Freire muda isso. Vai mostrar um outro popular valorizado em seu saber, em suas práticas, nos seus sentimentos. E outra é a autonomia, uma ideia de liberdade que ele apresenta ali, que tem a ver com a autonomia dos sujeitos, que não tem a ver com a liberdade de expressão tal como nos Estados Unidos, mas que é da valorização desses sujeitos. Isso muda uma história, né? Total. E, Bruno, rapidinho só também, né? Muito importante, porque no artigo que vai sair agora, né, falando do Complexo de Israel, eu trago muito, porque o G12 quer dizer, que nem aquele que cria, né? Mas a importância que isso tem no trabalho que ele faz, o tipo de missão de rua, dessa reconstrução do Brasil, todo esse imaginário da retórica da perda que ele atualiza, os símbolos nacionais que ele aproxima aí da dinâmica religiosa, né? E põe no espaço público, isso que a gente viu Bolsonaro fazendo, e essas pessoas, ele já estava trabalhando nisso constantemente. E sempre a figura desse Israel imaginário, do judeu imaginário, compondo a força e a recuperação, produzindo sentido de utopia também, né? Era o caminhar utópico em direção a esse lugar da salvação, que essa dimensão soteriológica, ela é fundamental nessas dinâmicas aí da extrema-direita religiosa, né? Para a gente falar um pouco assim rapidinho, mas depois a gente pode conversar mais aí. Bom, eu vou me fazer pontos muito rápidos aqui. Sobre essa questão, né, da israelização das igrejas evangélicas, a gente tem uma mudança de paradigma onde não se vê mais o Messias dócil, perdoador, mas traz Davi como a peça central. Quem fala muito isso é o João César, que estaria aqui, não está, mas ele fala sobre essa doutrina da dominação, que hoje é o paradigma predominante, pelo menos nas neopentecostais. Então, você vê essa influência muito grande. Bom, Paulo Freire, como todo brasileiro decente, tem um lugar especial no meu coração. Escrevi um livro chamado Tecnologia do Oprimido, já deixo aqui e que no penúltimo capítulo eu falo da tecnologia do opressor, que é justamente essa coisa do WhatsApp, de ser utilizado, apropriado pelo opressor para dobrar a aposta na opressão. E tem uma subseção que eu falo, por que a extrema-direita odeia tanto o Paulo Freire, né? Justamente por causa disso. Ele é libertador, ele traz um letramento para as bases, ou seja, porque a gente vive numa sociedade que não permite o pobre pensar, o pobre tem que passar fome, tem os estereótipos que ele precisa ocupar. Paulo Freire quebra isso. E o interessante é que, né, como o Michel falou, que a extrema-direita quer o tempo todo fazer o desletramento. E o Paulo Freire quer fazer o letramento. Então, o embate ali já é na sua essência, né, da extrema-direita com o Paulo Freire. E é engraçado interessante porque eles falam que Paulo Freire é uma doutrinação, mas a gente sabe que a pedagogia do oprimido é aquela coisa dialética, entre a educação entre pares. Não tem doutrinação nem de um nem de outro. É a comunicação horizontal. Mas eles entendem que trazer um marxista como Paulo Freire, ele tem que ser doutrinador, ele jamais pode aceitar pessoas falando no mesmo horizonte, né? A questão da memética é muito interessante, uma coisa que eu tenho observado, e é uma coisa que a gente perde muito,
porque a nossa esquerda ela é extremamente letrada nas universidades, é que a gente tende a promover ideias progressistas, ideias de esquerda, com esse letramento pesado da universidade, que vamos falar de Marx, vamos falar de Hegel, né? Não é isso, gente. O que tem promovido muito nos Estados Unidos sobre essa guerra de memes é focar em memes específicos, sobre causas específicas. Não vamos falar da esquerda, do progressismo, como esse movimento ideológico. Vamos falar sobre a questão dos direitos humanos, vamos falar dos direitos ambientais. Por isso que hoje os Swifties, que é os fãs da Taylor Swift, são os que são os que melhores fazem memes progressistas, porque eles entendem, conseguem reduzir uma complexidade numa mensagem que pega. Os fãs da Anitta também têm essa pegada muito interessante. Então, mas vocês jamais vão ver eles falar sobre Lula, falar sobre Biden, mas vão falar da causa LGBT, vão falar da causa ambiental, que ainda bem que a esquerda ainda consegue trazer isso para o lado delas, né? Não é uma pauta que a extrema-direita pegou. Então, acho que é essa aí que está a nossa saída nessa guerra da memética. Eu concordo 100% com você. É uma guerra que a gente tem que ocupar, sim. Teve uma pergunta sobre IA, acho que ninguém... Sobre AI, né? Inteligência artificial. É uma coisa que eu tenho focado muito, é uma coisa que me preocupa, mas não é uma coisa que ainda tem preocupado hoje. Acho que é mais uma preocupação do futuro mesmo, porque toda tentativa que foi feita até então, com o uso da inteligência artificial para amplificar esse ódio, né, na produção de mídias, ela não tem sido muito efetiva, porque tem uma questão da desinformação que o aspecto mundano dela é o que torna ela crível. Porque quando uma coisa é muito perfeita, muito bem feita, ela vem da mídia tradicional, então ela não é bem-vinda nesses grupos que vai consumir a desinformação. É isso que eu vejo. A ponto de quando o Biden fez aquele debate onde que ele se mostrou incapacitado de completar raciocínios e tal, nos grupos de Telegram que eu acompanho da extrema-direita americana, eles não acreditaram que aquilo era um vídeo verdadeiro. Eles acharam que era uma inteligência artificial. Então, eles começam a se confundir na própria noção de verdade. Ou seja, se a gente vive numa coisa pós-verdade, a gente está numa pós-verdade, né? Então, é uma coisa que preocupa, acho que a gente tem que manter o olho, mas eu acho que nesse ciclo eleitoral ainda não vai ser o determinante. A gente ainda vai estar naquela boa e velha mundana desinformação. E sobre o Marçal, ele é a materialização desse imaginário bolsonarista. Ele é o verdadeiro outsider, ele é o verdadeiro empreendedor, né? Ele venceu a meritocracia na concepção dele. Ele é um patriota que, quando teve as enchentes do Rio Grande do Sul, ele foi lá. Ele não ficou andando de jet ski, como o Bolsonaro fez. Ou seja, ele preenche esses requisitos que o bolsonarismo sempre pediu do seu político, dos seus seguidores. E hoje, eu falo que o Marçal ele é o Frankenstein do Bolsonaro. Ou seja, ele ficou muito maior, muito mais radical, que eu quero dizer, e Bolsonaro já não controla. A ver como que vai ser essa relação, porque todos que romperam com Bolsonaro não sobreviveram politicamente. Joyce Hasselmann, o Moro, só que o Moro vai e volta aquela loucura. Que mais, gente? Enfim, a galera toda que rompeu com ele... Alexandre Frota. O ministro da Educação. Sim, o Weintraub, exato. O Weintraub não conseguiu nem se eleger deputado estadual. Ou seja, todo mundo que rompeu não sobreviveu, mas nenhum deles fazia esse checklist total desse bolsonarismo como o Marçal faz. Por isso que ele é diferente dessa galera toda. Então, é interessante ver como que isso vai se dar, porque ele é a personificação que o bolsonarismo tanto tentou promover nos seus seguidores. Então, vai ser interessante ver essa relação. Então, é isso aí, meu povo. Esses são meus pontos que eu tinha. Gente, estamos encerrando. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado por vocês terem assistido o documentário. Espero encontrar vocês no lançamento do livro em breve, né, Cris? E aí vamos ver. Vou mandar. Vou mandar. E espero que o Davi esteja aqui ainda ou de novo. Valeu, gente. Obrigado. E vamos agora aproveitar
Valeu, um abraço.